Aí o pessoal que for entrando vai pegar a gravação depois. Na página eu coloquei as gravações aí das aulas passadas. Deixa eu verificar ali. No dia 9, 2, 25, 6. Então estão as gravações das aulas anteriores. Eu tenho que verificar se dos outros horários também estão ali, mas eu creio que estão. Estão começando às 12h40. Houveram alguns dias que tem gravações também das 3h50. Então, normal começar às 12h40, mas teve alguns dias aí que teve aula também das 3h50. Um outro horário também de aula aí, então eu coloquei dos dois horários daí. Cada semana, iniciando esse semestre no dia 18, 25, 2, 7 e 9, que foi a semana passada. Aí depois eu coloco desse dia aqui também. Passei para vocês. Eu esqueci de comentar que tem mais um link aqui. Antes do ITS PLC e simulador de CLPs, tem um link que é mais teórico, que é esse daqui de controladores lógicos programáveis, que é de uma apostilinha que eu tenho que colocar e passar ele para ser uma página HTML, que fica melhor daí, porque vocês clicando aqui, ele está em uma apostila, ele vai abrir aqui direto como se fosse uma em PDF. Então aqui ele está em PDF direto. Eu não sei, aqui ele está com PDF direto e está abrindo em PDF direto. Talvez para vocês, clicando ali, ele abaixe e peça para salvar. Eu não sei por que ele já está abrindo direto em PDF. Eu acho que é um arquivo em PDF, é uma apresentação. Não, aqui deve ser um arquivo em PDF já direto. Se você clicar lá com o botão direito, ele dá a opção também de salvar esse arquivo. Daí ele vai salvar como arquivo PDF. Então, arquivo aqui em PDF. Ficaria melhor se fosse um link em HTML como uma página. Aí você abre ele como se fosse uma página em HTML, só que daí eu tenho que pegar esse texto daqui, tirar daqui as figuras também e colocar nessa página. Aí muda toda a formatação dele. Aí ficaria uma página daí. Você abriria como se fosse uma página, não um arquivo. Aí sendo uma página é melhor, porque você não precisa baixar isso daqui para o computador, porque isso daqui daí você tem que baixar desse jeito aqui para o computador ou para o seu celular e deixar salvo nele, né? E aqui você tem a opção daí de escolher o local para salvar esse arquivo, outro local para salvar esse arquivo. Isso daqui normalmente fica salvo ali nos downloads. Essa parte aqui, esse conteúdo, ele é teórico. Eu passo como uma apresentação só para explicar o que são os controladores lógicos programáveis que vocês vão lidar na aula presencial, se ela houvesse, que é o equipamento que é simulado ali no INSPS, que é lidado também para fazer a implementação do controle da planta industrial do projeto da avaliação, aquele controle das esteiras, que é o equipamento que a gente vai utilizar. Então, essa daqui é a parte teórica de explicação do CLP, que seria o equipamento CLP, os controladores lógicos programáveis. Então, aqui ele fala aqui da introdução, como é que eles surgiram. Então, tem a introdução aqui do histórico deles, como é que eles surgiram, que é o equipamento eletrônico, digital. Aí tem a história deles, que eles surgiram a partir de dispositivo eletromecânico, que é baseado tipo nesses painéis eletromecânicos aqui que surgiram, que utilizavam antigamente para processo de controle industrial. Tinham esses. Deixa eu ver aqui. Aqui ele não está aqui, mas tinham esses painéis aqui.
Tem outra figura aqui também que é baseada nesse processo aqui, que é o de controle de ponte elevadiça, que é os painéis desse tipo aqui, ó, de relés, que a gente fala relés eletromecânicos. São relézinhos eletromecânicos de contatos elétricos. Esses relés que estão aqui, ó, dentro desses painéis aqui, esses relés eles são baseados em bobinas. Aqui não dá para ver pela imagem, que essas imagens aqui a gente pega aqui, ó, essas referências aqui, né? Old Power Injection Box, quer dizer, é uma caixa elétrica, né? Seria uma caixa um painel de uma subestação de potência, uma subestação de energia. Então aqui você tem os relés de potência e o relé de controle eletromecânico desses relés de potência, ou de contator. Está aqui, ele é velho, é antigo mesmo, porque era utilizado isso antigamente. Agora você utiliza relé eletromecânico ou transistores. São dispositivos que são semicondutores, são eletrônicos, em substituição a esses. Por isso que isso daqui está antigo, está inutilizado. Então aqui você tem relés que são eletromecânicos, são eletroímãs, que eles são baseados. Então era utilizado isso antigamente para fazer o controle. Então era utilizado dispositivo eletromecânico. Aqui embaixo você tem eles também, são os contatores também que estão aqui, né? Desses tipos de relés, eles estão aqui em cima, né? Contatores ou contatos eletromecânicos. Eles são utilizados até hoje em dia também como contato auxiliar daí para a CLP. Aí disso foi passado para o novo projeto. Então eles fazem o retrofitting para o novo projeto com CLP. Então eles trocam o painel desses antigos para esse painel aqui à direita. Então eles trocam esse painel aqui que é antigo por um novo painel com CLP à direita, trocando esse painel antigo para esse painel aqui. Só que os relés daí, todos os relés eletromecânicos, eles tiram e trocam por relés novos, que vão servir como se fossem relés auxiliares para o CLP. Então o CLP é esse equipamentão aqui de cima daí. Ele substitui os relés que eram utilizados para controle, para o processo, para controle do processo. Está aqui em cima. Então, o CLP é esse equipamento aqui de cima. Você não vê ele funcionando, tá? Então, conjunto de relés. Aqui o comando, antigamente, era feito por botoeira, por botão, por chave. É desse jeito aqui, o comando manual. Por painéis desse tipo aqui, ó. Que ficavam na porta de painéis de comando, tipo aqueles ali de baixo, tipo esses daqui, né? Ficavam na porta desses painéis aqui e já eram ligados direto no comando ali dos relés. Então, na porta desses painéis aqui, ou ficavam em mesas de comando igual esses daqui, ou nesses painéis de comando. Então, tinha botões, tinham sinalizadores, como esses daqui, lâmpadas de sinalização. Antigamente eram lâmpadas, hoje em dia tem LEDs. Visualizadores também, sinalizadores, medidores analógicos. Então, esses de ponteiro são medidores analógicos. Chaves são essas daqui, chavinhas. Chave, ela tem uma posição que é fixa. Botoeira, botão, não. Botoeira não tem. Botoeira, você aperta ela e aí quando você solta, ou a gente diz, você cessa a atuação
mecânica ou ação manual, ela retorna para a posição normal dela. Então, a botoeira, a gente fala que ela tem uma posição normal. Então, a botoeira ela age mediante atuação manual. Então, você aperta ela, você está exercendo a atuação nela. Aí, depois que você cessa a ação manual em cima da botoeira, ela retorna à posição normal dela. Então, a botoeira, o botão, ela tem uma posição normal em que ela fica. A chave, não. A chave ou switch, ela tem uma posição fixa dela. Então, você deixa ela nessa posição, na última posição que você efetua a ação nela, ela permanece naquela posição fixa. A botoeira não, ela tem uma posição normal de atuação dela. Então, você compra uma botoeira de acordo com a posição normal dela. Aí tem a explicação lá de contato normalmente aberto e contato normalmente fechado. Isso quer dizer o quê? Que é a posição em que normalmente ele atua, que ele fica, sem ação de um elemento externo. Então, o sensor e a botoeira, eles têm o contato normalmente aberto ou normalmente fechado, que é o que ele está na posição normal dele, né? Na maioria das vezes, né? Ou seja, a maioria das vezes ele não está sob a ação de um elemento externo, né? Então, é o contato normalmente aberto ou normalmente fechado que ele possui. A botoeira, a mesma coisa. A chave não, ela permanece na posição que ela tem ali normal da última vez que efetuaram uma ação externa, né? Ela foi submetida a uma ação externa. A botoeira não. Aí tem a explicação por que a gente tem que efetuar, eu dou a explicação lá de por que a gente tem que efetuar e aplicar o contato de selo, que a gente fala, que é o contato, digamos assim, de memorização da ação que a gente tem para deixar uma saída acionada ou ativada depois que a gente efetuou uma ação, né? Para memorizar uma ação nossa, né? Em cima de uma saída do CLP. Então, você tem umas botoeiras aqui, daí isso que está aceso aqui são sinalizadores. Daí é só para indicar a ação de uma saída, se ela está ativada, se ela não, o estado, né, de uma saída, se ela está ativada, não está ativada, de um atuador, se ele está ativo ou não. Os medidores são para saídas analógicas, são estado de saídas analógicas, de transdutores. Então, essa é uma mesa de supervisão ou de comando. Também de comando, né? Para explicar o CLP, aqui se fala também a justificativa, né, sobre esses sistemas que o CLP atua, que seriam sistemas de controle discreto, ou sistemas de automação, né? Você vai para ser utilizado o CLP, ou que vocês vão atuar aí para automatizar, né? Aí fala aqui que eles exigiam uma enorme quantidade de elementos que, em presença de falha, exigiam horas ou dias de pesquisa e correção do problema, são compostos por elementos de dimensões físicas razoáveis, que eram os relés eletromecânicos, os relés. Aí a programação desses sistemas de automação aqui, da lógica de controle deles, era realizada por interconexão elétrica. Eles falam que é hardwired, por cabos. Aí, conforme o processo ia melhorando a automação dele, ele ia ficando com mais relés. Aí, quanto mais relés você tinha, mais conexões elétricas você tinha que fazer. E mais cabos você tinha que colocar. Aí, quanto mais cabos você colocava, aí mais conexões elétricas você tinha, mais complexo ficava daí o teu sistema de automação. Aí chegava um ponto que ele ficava tão complexo que você se perdia nele. Aí você fazia o quê? Você tinha que ter uma documentação e tinha que colocar o teu sistema muito bem organizado. Então, sua documentação tinha que ficar muito bem organizada nele.
Então você tinha que começar a colocar os cabos com etiqueta, etiquetar eles, identificar a conexão entre eles, entre os bornes dos relés e os cabos também. Então, cada cabinho você tinha que começar a saber onde é que ele estava ligado, e para saber onde é que ele estava ligado, você tinha que identificar os bornes daí de ligação entre cada relé eletromecânico. Para isso, daí eles faziam o quê? Colocava etiquetinha ou colocava anilha entre cada ligação ali nos bornes de cada relé, identificando cada relé também o que eles faziam, né? Para isso, eles tinham que fazer o quê? Colocar umas etiquetinhas numerando eles, ou colocando identificação neles, falando assim, R1, R2, R3, R4, RZ1, RA2, RB13, RY14, RZ15 e assim por diante. E fazendo isso e colocando na documentação, né? Daí eles faziam um livrinho lá, colocavam um caderninho lá, anotando lá, né? RX23 é o relé que vai acionar o motor da esteira de tal lugar. RY52 é o relé que vai acionar a bobina de abertura de tal válvula, né? Da válvula de escape do gás ali, de tal processo, e assim por diante. Então, eles começaram a fazer isso para os processos industriais, e aí, quando começaram os processos a ficar muito complexos, eles viram que ocorria o seguinte, e o CLP, ele surgiu, foram nas fábricas de automóveis, porque eles viram que eles tinham que modificar os processos ou melhorar os processos de automação à medida que os produtos começavam a ser modificados. Eles tinham que modificar os produtos muito rapidamente. Por que eles tinham que fazer isso? Porque os automóveis, eles iam modificando eles para quê? Para ter a competição, né? Então, eles iam vendendo automóvel, daí eles viam que tinham outra empresa que vendia automóvel, daí para eles venderem mais automóvel que a outra empresa, eles tinham que mudar os automóveis deles. Para mudar os automóveis que eles vendiam, eles tinham que modificar a linha de produção dos automóveis deles. Por quê? Porque eles produziam automóveis em série. Para produzir automóvel em série, eles tinham que automatizar a linha de produção deles. Então, para automatizar a linha de produção deles, eles tinham que pegar e mudar a linha de produção. Então, está aqui, ó, a primeira experiência de um controlador lógico programável foi na divisão de dramático da General Motors Corporation. Divisão de dramático é que cuida da, digamos assim, e dramático seria a parte de direção automática, né, dos automóveis, né? Então é de dramático da GM dos Estados Unidos, lá em Detroit, na época, né? Então foi em 1968 lá na divisão que cuida da parte de direção automática dos automóveis da GM, lá nos Estados Unidos. Então a primeira experiência foi na parte de automação da linha de produção, da direção automática da General Motors, nos Estados Unidos, em Detroit. Daí eles viram justamente por causa disso, que eles tinham que automatizar a linha de produção, mas de modo que eles conseguissem mudar a linha de produção para cada novo modelo de automóveis que eles produziam. Ou seja, era para conseguir mudar a linha de produção para automatizar ela para as mudanças na automação, para os produtos que eles produziam, para os automóveis que iam sendo criados ali. Então, eles tinham que mudar a linha de produção rapidamente para conseguir adaptar daí para os novos modelos de automóveis que eles iam produzindo. Ou seja, para que a linha de produção fosse melhorada rapidamente de acordo com o produto que eles queriam produzir. Ou seja, eles criavam lá o departamento de design ali e de desenvolvimento de novos produtos lá, eles criavam um novo automóvel, eles tinham daí o pessoal da engenharia
de controle e automação da General Motors, eles tinham que pegar e se adaptar àquilo ali que eles queriam. Ou seja, eles tinham cliente, aí o pessoal de desenvolvimento de automóveis chegava lá e falava assim, ó, nós criamos isso da nossa cabeça aqui e tal, aí vocês têm que se virar aí para produzir isso daqui. Vocês têm que adaptar a linha de produção que vocês têm aqui para produzir isso daqui agora. Daí, né? Então a gente viu lá que a Volkswagen agora mudou o Fusca e agora eles estão produzindo a Kombi. Então a gente vai deixar de produzir aqui o Carmanguia e vai querer que produza aqui tal carro, esse carro aqui, o Cinca Xambó. Então vocês têm que dar um jeito aí de produzir esse carro aqui. Então o Cinca agora, né? Mudar para outro tipo de Cinca aqui, tal. Mudar o rabo de peixe para outro tipo de traseira aqui do carro, a linha de produção. Então, os caras da parte de automação ali tinham que pegar a linha de automação que estava produzindo outro tipo de lataria para o carro e mudar para outro tipo daí. E isso quando eles recebiam daí a parte do desenvolvimento do processo. O que acontecia? Eles pegavam, às vezes, muitos painéis desses aqui que ocupavam um barracão de mais de 50 metros de comprimento, e jogavam todos esses painéis aqui de relé eletromecânico, eles jogavam fora, porque não compensava mudar toda a fiação, todos os relés, às vezes, que eles tinham, um monte de relé, um monte de fiação que eles tinham nos painéis ali, e todos os painéis que eles tinham de uma linha de produção, não compensava chegar lá e mudar ali, perder tempo mudando ali a interligação entre os relés, ou reaproveitar os relés que eles tinham, não compensava perder tempo fazendo isso, compensava mais elaborar todos os outros painéis outra vez, do que pegar e modificar o que eles já tinham lá, ou reaproveitar o que eles já tinham. Então eles jogavam tudo fora de uma linha de automação e elaboravam outra novamente. Ou já deixavam outra pré-pronta lá, só para fazer interligação entre elas ali. Então, eles deixavam os relés mais ou menos nos lugares prontos ali, que eles já sabiam que tinha pouca chance de modificação. Os motores já nos lugares ali, mais ou menos pronto ali, com as esteiras já pré-montadas ali nos lugares, e deixavam os condutores conectados ali nos bornes dos relés, para interligação. Depois eles faziam o quê? Vai ter que ser montado desse jeito aqui para produzir tal produto. Então eles faziam daí a interligação dos condutores nos bornes dos outros relés aí, para os outros motores que eles queriam daí que produzissem o produto final da linha de desenvolvimento que os caras planejaram. Para o produto final depois, né? Para se adaptar aí ao que o cliente exigia, né? Que seria outro departamento de produção deles, né? Para lá. Então, para isso, eles verificaram o quê? Em relação a isso, daí o setor de engenharia deles pensou assim, poxa, agora a gente tem a parte de processamento digital, que foi lançado também, e isso começou o desenvolvimento da eletrônica em 1945, aproximadamente. Lá para o início de 1950, começaram a surgir já os circuitos integrados, o circuito digital. E lá por 1960, na década de 60, começaram a surgir já o processamento digital. Ou seja, os primeiros microprocessadores já, para a parte de programação e processamento digital, para programação digital. Então, eles começaram já a ver aplicação para isso daí. Mas aplicação assim, com mini computadores, com computadores, não com microcomputadores como a gente vê, né? Então, começaram com computadores, daí já era uma coisa bem diferente. Então, essa primeira experiência aqui que eles fizeram com controlador lógico era o quê? Era um equipamento bem rústico lá. Então, era uma caixona grande, era um computador. Daí, não era um controlador. Esse controlador lógico aqui era um computador. Então, ele era programado com o quê? Era programado com fita de papel. Essa fita de papel tinha um leitor óptico que era uma lâmpada.
Aí, para programar ela, era programada com bits. Aí, a leitura de bits era assim: essa fita de papel, ela passava por essa lâmpada, dessa lâmpada tinha um leitor óptico do outro lado, que era um leitor fotoelétrico, que essa lâmpada, ela passava essa fita de papel, ela era escura. Aí, o programador, ele furava essa fita. Aí, a hora que esse leitor óptico do outro lado da fita ali, onde a fita era furada, deixava a lâmpada passar a luminosidade dela para esse leitor óptico do outro lado. Daí ele lia o bit como se fosse um valor 1. Aonde a fita não deixava passar, ele lia de acordo com o valor 0. Dessa fita ficava rodando no motorzinho ali, daí ele ia lendo em sincronia daí com o computador ali a leitura do valor 1, valor 0, valor 1, valor 0. Só que esse computador aí, esse controlador lógico aí, que era um computador bem rústico aí, tinha a programação dele de uns 4 bits aí. Era um computador com registrador aí de uns 4 bits, 8 bits no máximo. Então era um computador bem básico daí. Mas ele já servia para substituir um monte de painel aí de relé eletromecânico. Por quê? Porque ele possibilitava fazer a programação de um painel de controle, substituindo aí um monte daí de relé eletromecânico, sem precisar ficar trocando a fiação, algumas fiações aí, sem precisar ficar trocando a fiação entre relés eletromecânicos aí, de mais de 20 relés eletromecânicos. Ou seja, se eles fossem mudar o processo de automação aí de um painel de relé eletromecânico, eles não precisariam. Eles chegavam lá e faziam o quê? Só mudava a programação desse controlador lógico. Então eles fizeram o quê? Eles mantiveram esse controlador lógico à medida que eles fossem mudar daí o processo de controle de automação, eles não precisavam mudar o controlador lógico, mantinham o controlador lógico lá e mudava só a programação dele. Então eles mantiveram lá, utilizando, é claro, dispositivo periférico para controlar os atuadores daí. E os sensores daí do processo e os atuadores eles mantiveram. E o controlador lógico, é claro, né? Aí não precisava mudar o circuito de controle. Então eles mantiveram o circuito de controle e não precisava mudar nada dele, de fiação, relé eletromecânico, nada. E não precisavam mais ficar jogando fora lá painel de relé eletromecânico, nada, né? Aí eles viram o quê? Que foram obtidas vantagens que cobriram o custo daí na aquisição, que foi caro, né? Na aquisição desse controlador lógico aí para esse processo. Isso em 1968. Isso foi em 1968. Eu acho que foi em 1972 ou 1974 que o Bill Gates, o Steve Wozniak, eles começaram a criar a Apple. Aí que eles criaram o primeiro computador pessoal daí. Foi em 1972, 1974 que eles tiveram a ideia na garagem lá do Bill Gates em criar o Macintosh, o primeiro computador da Apple ali. Aí que começou a surgir o computador pessoal. Então foi antes até, o CLP surgiu antes, foi criado antes do computador pessoal. Até o criador do CLP, ele está vivo até hoje aí, né? Aí daí que surgiram os CLPs, quer dizer, o CLP ele surgiu antes do computador pessoal e está sendo utilizado até hoje aí. E foi principalmente por isso, para a utilização na indústria e graças também ao mercado, né, ao capitalismo aí. Por quê? Porque é a disputa comercial, né? Foi a disputa comercial da indústria automobilística aí, que estava em pleno crescimento nessa década aqui, no final da década de 60 a 80, né? O boom da indústria automobilística dos Estados Unidos, aqui no Brasil também tinha reserva de mercado, mas é quando estavam crescendo também as indústrias do ABC paulista, né? Aí tinha as indústrias lá no grande ABC paulista ali, aí a Ford saiu
Agora, foi o ano passado, esse ano a Ford saiu de lá, aqui do Brasil, né? Mas tinha lá no ABC, aí tem a GM lá, tem a Volkswagen também, aqui no Brasil você tem também a Toyota, tem a Honda, né? Tem a Hyundai, aí tem também a BMW, né? Aí tem outras montadoras também, né? Tem outras fábricas por aí também, né? Ou seja, é a indústria que mais emprega aí, uma das que mais se desenvolveram em termos de tecnologia, além da indústria militar também, a aeronáutica, né? Então daí que surgiu o CLP e da aplicação industrial, em termos industriais, o CLP. A partir daí ele começou a ser desenvolvido, quer dizer, essa área aí, principalmente na automação de CLP, ele começou a ser desenvolvido, começaram a desenvolver os equipamentos CLPs e atualmente você tem CLPs aí de diversos modelos, com os mais diversos acessórios também, né? Porque eles viram que ele permitiu fácil diagnóstico e funcionamento do projeto de automação do sistema, com reparo e falha que vai ocorrer, para o projeto de automação. A instalação dele é em cabine reduzida, ao invés de ter painel, você precisa para os relés, né? Ele pode ser reprogramável com software, não com cabeamento, ou seja, com hardware, com equipamentos, né? A programação dele é online, via programação eletrônica, né? Tem facilidade na elaboração e atualização da documentação, que é feita via software também, em arquivos. Aí você faz ela mantendo sempre condizente com o processo de execução. Então você abre o software do CLP, chega ali, digita nele ali e modifica a documentação dele. Sendo eletrônica também, você pode pegar essa documentação, manter ela em rede, pode manter em equipe, você pode manter ela em nuvem, você pode manter ela compartilhada, você pode fazer ela online. Ou seja, você pode pegar e manter ela, por exemplo, fazendo ela em equipe, né? Fazendo ela como se fosse agora, em reunião online, né? Distribuída em equipes também. Ele tem redução do consumo de energia, claro, em relação aos relés eletromecânicos, porque ela é integrada em um chip. É um dispositivo, um suporte elétrico, né? Eletroeletrônico. Tem também, envolve a redução da equipe de pessoal para manutenção, porque você não precisa ter uma equipe de eletricistas, nem técnicos, para ficar mantendo o painel e visualizando o painel para as conexões. Então, o CLP é um equipamento reduzido, compacto. Maior confiabilidade, porque sendo um equipamento de hardware, o suporte eletroeletrônico, ele pode fazer, sendo programável, ele mesmo pode fazer, e atualmente você tem equipamentos desse jeito, que fazem seu próprio autodiagnóstico, tendo a programação nele. Então ele já tem a programação dele e é equipamento inteligente, que eles falam. A maioria deles também, sendo de médio porte até um porte maior, né? Sendo de médio porte, hoje em dia, eles também permitem que você faça a atualização dele ou o suporte deles para manutenção, a troca de módulos dele também que eles falam a quente. Daí a quente quer dizer o quê? Que você não precisa pegar e desligar o CLP para trocar uma placa dele. Então você pode pegar uma placa de periférico dele lá, trocar com o CLP em funcionamento mesmo. Então você não precisa desligar ele, se desconecta as entradas e saídas da placa que você quer trocar, pega, tira a placa e coloca a placa nova nele e conecta as entradas e saídas dessa placa que você quer trocar. E não desliga o CLP nem as outras placas dele ali. Então ele já permite isso nos CLPs de médio porte para cima. Aí menor nível de emissão de ruídos eletrostáticos e assim por diante. O CLP, por padrão também, para ser o equipamento CLP, ele tem outras, ele tem que atender a outros requisitos, né?
Então, aqui, por exemplo, em funcionamento do equipamento deve executar uma rotina cíclica de operação, a forma básica de programação deve ser feita através de uma linguagem oriunda de diagramas elétricos de relés, que é o ladder, ou o diagrama de contatos. O produto deve ser projetado para operação em ambiente industrial e suas condições adversas. Quer dizer, ele já tem que ser feito para isso também, que é uma vantagem do CLP. Então, o CLP é robusto para ser utilizado também em ambiente industrial e suas condições adversas. Então, ele já é padronizado, o CLP, para ser utilizado também perto do processo industrial. Ou seja, você pode utilizar o CLP em uma sala de computação, então ele não precisa ser utilizado perto da planta industrial e pode ser utilizado também numa sala de computador, por exemplo. Se você trabalha ali numa salinha ali de projeto, num escritório e tal, o CLP pode ficar ali perto onde você trabalha, pode ficar no armário ali de trabalho, pode ficar numa sala de computador que você tem ali, no data center, assim por diante. Ou pode ficar também num painel elétrico, ali perto do processo industrial. Ou pode ficar numa sala de supervisão e controle do processo. Às vezes eles têm uma torre de controle em algumas indústrias, que é uma salinha que fica no meio da planta industrial ali da fábrica, ou fica no final, ou fica no início ali. Daí essa torre de controle, eles chamam de torre de controle às vezes, porque às vezes ela fica num sobradinho, né? Numa sala elevada. Daí essa sala elevada lá, ela tem umas janelas ali, né? Que fica aberta lá para o pessoal ver o processo industrial lá, como é que ele está ocorrendo, né? Aí os técnicos ficam em uma sala ali e às vezes os técnicos saem para fazer a manutenção preventiva ou a manutenção preditiva. Eles saem daí em campo para fazer as medidas. Em indústrias em que executam mesmo a manutenção preditiva, a manutenção preventiva, ou seja, indústrias em que eles têm um processo mais correto, né? Indústrias mais corretas mesmo, esse pessoal que segue os procedimentos corretos mesmo, né? O pessoal age de acordo com os requisitos das normas técnicas, aí cumpre os padrões ISO, tem os certificados ISO também, aí o pessoal executa as normas de acordo com os padrões, né? ISO para isso, as normas IEC também, NEMA, as padronizações internacionais, e também, é claro, as nacionais, né? Então, eles saem com equipamentos e eles investem nisso para melhoria do processo, né? Aí o processo fica bom, aí tem as entidades certificadoras, os auditores vão lá frequentemente para visitar e ver se eles estão mantendo realmente esses processos. Eles levam esses equipamentos fazem o registro de dados do processo inteiro. Então, fazem um registro inteligente, um processo inteligente que eles fazem. Eles andam com equipamento de aquisição de dados e vão fazendo a rotina, vão executando a aquisição de rotina de dados dos equipamentos. Então, eles chegam no processo lá, já sabem quais são os equipamentos que eles têm que chegar lá e executar a aquisição dos dados rotineiramente. Atualmente, eles nem precisam muitas vezes fazer isso, ou eles fazem muito pouco isso daí. Os equipamentos eles estão interligados já em rede, aí essa rede é redundante, quer dizer, se ela der problema, existe outra rede secundária que ela age. Eles têm o autodiagnóstico, eles já detectam o problema que está ocorrendo e indicam esse problema em uma rede de supervisão. Aí, em sistemas supervisórios, eu vou comentar isso depois, né? Sistemas supervisórios, ou quem fizer redes depois, que é optativa por enquanto, talvez depois com a revisão do PPC aí, do curso de Engenharia de Controle e Automação, eles devem mudar e passar daí redes industriais para ser uma disciplina obrigatória
por curso de engenharia de controle e automação, que deveria já ser, né? Aí passar para ser obrigatória. Aí os sistemas supervisórios, quando ele é bom, daí ele tem uma rede que já fica redundante. Daí essa rede age, e aí os equipamentos, e a rede, quando ela dá um problema, já indica o diagnóstico, informando que está com problema. Aí os equipamentos também, ele tem redundância, e tem um autodiagnóstico e já indica que está com problema. Aí eles já indicam isso, e os técnicos não precisam nem passar nos equipamentos, às vezes, muitas vezes, quando o sistema é bom mesmo, e cumpre as normas mais atuais de certificação, né, e de manutenção, de segurança principalmente, aí eles já indicam que estão dando problema de autodiagnóstico e tem muita redundância. Aí chega lá e fala assim, não, ó, isso daqui está dando problema aqui, por exemplo, em um sensor em tal processo. Aí o sistema supervisório já indica lá que está dando problema, indica qual é o sensor que está dando esse problema aí, qual é o problema que ele está dando e que ele necessita de manutenção. Aí o técnico vai lá direto no sensor, lá vai, verifica como é que ele está, se ele está dando problema mesmo, se é o problema de instalação, o que necessita, se necessita de troca, vai lá, pega, indica se tem outro no estoque, se ele deu problema lá de troca, ou se é problema de instalação, que o problema que deu, vai lá, verifica o problema, corrige ele, e depois verifica a solução daí, né? Então, esse que é o correto a se fazer, né? Porque disso depois resulta em um menor tempo de parada do processo, resultando em menor tempo de parada do processo, a maior eficiência do processo e maior ganho para a empresa, e maior qualidade também do produto final, maior rendimento do processo também, e assim por diante, né? O que eles colocam ali. Do restante, aqui está a definição, depois de entradas e saídas do CLP, tá? Os exemplos aqui de entradas e saídas digitais que vocês têm. Isso daqui também é visto em instrumentação industrial, só que instrumentação industrial ela está com uma disciplina que vem depois de automação e controle discreto, deveria também ver antes. Esse é outro fator também que eu quero ver se eles modificam depois que for revisto e for modificado o PPC do curso aqui de automação e controle discreto. Aí explica o princípio de funcionamento aqui do CLP. O CLP é um equipamento eletrônico digital, então ele é baseado lá no que vocês veem em microcontroladores. Então ele tem um microcontrolador dentro dele. Para quem já viu a disciplina também de microcontroladores, né? É bom saber também. Para quem não viu, vai ver. Também era bom que vocês tivessem pré-requisito de microcontroladores. Porque microcontrolador, você programa ele de acordo com a linguagem de programação do microcontrolador. O CLP, ele tem um microcontrolador dentro dele. Aí esse microcontrolador é um equipamento que tem um microcontrolador dentro dele. Por isso que está aqui, ó, CPU. CPU. Ali, ó, CPU. Então, o microcontrolador tem uma CPU dentro dele. Aí ele é um microprocessador. A diferença entre o microprocessador e o microcontrolador é que o microcontrolador ele tem um microprocessador e tem mais alguns outros circuitos ligados ao microprocessador. Ou seja, ele tem outros circuitos digitais que estão ligados também às entradas e saídas desse microprocessador. Ou seja, ele tem um chipzinho microprocessador e as entradas e saídas desse chipzinho microprocessador estão ligados daí, os terminais, as entradas e saídas de outros circuitos digitais. Aí esses outros circuitos digitais daí, juntos ali, eles estão no mesmo chip daí, que vão ser o microcontrolador. Aí o CLP mesmo seria um microcontrolador, que é colocado numa plaquinha, e essa plaquinha é o CLP. Ela é colocada numa caixinha, né? Que é o invólucro dele, que seria o CLP. Nisso ele fica
com esta... Ele vai ficar com essa carinha aqui daí. Então, o que vocês veem em microcontroladores, da plaquinha que vocês utilizam em microcontroladores, é como se fosse CLP, só que o CLP eles colocam dentro de uma caixinha de plástico. Ele fica desse jeito aqui, ó, tá? Então, o microcontrolador do CLP está dentro dessa caixa aqui, que eles colocam. Para quê? Para ser colocado dentro do painel elétrico desses aqui, para ser utilizado numa fábrica. Então, ele pode ser colocado aqui, ó, porque por padrão em fábrica, eles utilizam os trilhos para ser colocados equipamentos de automação, de controle industrial e equipamento elétrico também, equipamento eletroeletrônico, que são os trilhos DIN, normalmente. Trilho DIN é um padrão europeu para equipamento eletroeletrônico. Então, esses trilhos, você parafusa aqui nesse painel elétrico aqui, o pessoal que for cursar disciplina de instalações elétricas prediais, instalações elétricas industriais, eu acho que agora tem instalações elétricas residenciais e instalações elétricas industriais. Eu não sei se vocês vão pegar laboratório ainda, que eles estavam para mudar também o PPC, da engenharia elétrica. Aí não sei se eles vão deixar laboratório também, seria muito bom se deixassem, mas vai da cabeça dos coordenadores lá e do pessoal, se vão deixar ou não, né? Vamos manter. Agora que tá com essas APNP aí, não tem laboratório mesmo, né? Mas nos laboratórios aqui tem esses painéis aqui. Então vocês veriam esses trilhos aqui atrás. Aqui não dá para ver, né? Mas você tem esses trilhos aqui atrás que você chega e encaixa esses equipamentos aqui, ó. Você só chega lá e encaixa eles. Daí tem uma prisilinha lá que você pega a chave de fenda e desencaixa eles, né? Você chega e encaixa esses equipamentos aqui. Aí você vem e parafusa esses cabos aqui, ó. Esses cabos que eles falam que é hardwired, né? Os equipamentos aqui. Aí você chega e parafusa esses equipamentos aqui nos bornes, né? Com esses fios aqui nos bornes desses equipamentos aqui. Você vai parafusando eles e interligando eles. Então, o CLP é esse daqui. E a gente efetua a interligação neles aqui. Tem uma ligação por computador com cabo RS485 que sai dele aqui. A gente faz a interligação por computador. Aí pode fazer esse cabo RS485, você pode fazer a ligação com ele de até mais de 100 metros. Então, você tem outra ligação com rede de computador aqui também, tá? E hoje em dia você tem as redes de computador para cá. Para a fábrica, tem rede também que é com fibra ótica. Para quê? Para evitar ruído eletromagnético. Porque se sair para cá e misturar com esses cabos aqui, uma rede de computador normal, Ethernet desse cabinho de computador, vai dar ruído, rede de dado com rede elétrica. Então, por padrão também, não dá para misturar. Então, sai aqui com rede ótica, tá? Cabo de fibra ótica em rede industrial, que é o melhor, por padronização. Então, cabo elétrico de rede de dados, que é o azulzinho, normalmente, não é muito recomendável. Então, seria recomendável sair aqui um de fibra ótica, tipo esses de internet aqui, para interligação, internet residencial, digamos assim, que a gente fala, internet residencial que a gente tem. Desses para interligação de fibra ótica. Então, industrial também é a mesma coisa. E industrial não há muito. Existem hoje em dia alguns padrões como o Zigbee para ligação, mas não há muito devido a isso também, devido ao ruído eletromagnético, principalmente em relação a motores, está próximo ao motor. Aí dá muito problema disso. Ligação elétrica próxima ao motor, de equipamentos
eletromecânicos ou eletroeletrônicos perto a motores, se tiver um motor perto. Aí tem um motor perto, aqui é batata que dá problema daí. É o CLP perto aqui, batata que dá problema. É por isso que uma das normas aqui é, principalmente essa daqui, ó, o produto deve ser projetado para operação em ambiente industrial e suas condições adversas. Suas condições adversas é essa. Ó, tem um motor do lado ali, que pode ter um motor do lado do painel ali, né? Aqui, ó. Se chegar aqui, tiver perto aqui, o motor aqui do lado, tá? Tem o motor aqui do lado. Vai batata. Vai dar problema. Por quê? Primeiro, porque não pode ter o motor aqui do lado. Dependendo da potência do motor, o cara tem que ver aqui as normas para instalação industrial do motor perto de painel elétrico, que vai ter equipamento eletrônico aqui dentro dele. Então tem que ver a distância que vai ter que estar o motor de acordo com a potência dele, de acordo com a instalação elétrica, de acordo com a potência elétrica dessa instalação que vai passar aqui perto do painel. Aí tem norma para instalação do CLP também, que é o equipamento eletroeletrônico aqui, ver as normas de instalação do CLP dentro do painel, dos outros equipamentos eletrônicos aqui também dentro do painel, equipamento de chaveamento eletrônico, eletroeletrônico aqui dentro do painel, desses equipamentos aqui também dentro do painel, que vão estar aqui dentro, as normas para instalação aqui desses equipamentos que estão sendo utilizados aqui também. Aí o pessoal desenha isso daqui, tem um projeto isso daqui dentro do CAD, você desenha isso daqui em CAD, faz o desenho aqui dessa fiação também, se for possível, dentro do CAD, desse barramento aqui dentro do CAD também. Aqui em Cornélio Procópio, tinha um pessoal na Iguaçu MEC que fabricava esses painéis. Agora, o setor de lá que fazia esses painéis fechou, porque eles falavam que não estava compensando mais eles fabricarem esses painéis, né? Foi uma pena que pegou e fechou ali, né? Mas eles faziam isso, o pessoal que trabalhava lá fazia isso, agora eles estão trabalhando por conta, né? Então eles faziam isso, faziam o desenho desses painéis aqui, em CAD. Então, eles tinham que obedecer essas normas aqui. A Eletrotrafo, eu acho que eles fazem isso aqui também. Eles fazem isso aqui. Então, desses painéis elétricos aqui. Então, eles têm que saber disso. Tem que ter o desenho aqui dessas botoeiras, dos componentes que tem aqui que vão aqui no painel, a distância entre eles, né? Aí o fabricante que fornece esses equipamentos aqui também tem o desenho deles com as dimensões no catálogo, tá? No catálogo online também eles fornecem isso, o desenho deles. Essas canaletas aqui, o perfil dessas canaletas com a disposição dos condutores que vão dentro delas em instalações elétricas, vocês veem aqui o dimensionamento desses condutores, desses eletrodutos e por onde passam, quantos vão passar por eles, o dimensionamento deles que vão passar também, desses dutos, né, dessas eletrocalhas que vão passar aqui, o dimensionamento delas, o projeto e assim por diante. E dessas disciplinas aí tem bastante gente desse curso que faz, né? De instalações elétricas industriais e residenciais. Acho que são industriais e prediais. Não sei como é que está sendo feito lá. Ok. Vocês têm alguma dúvida? Não, professor. Beleza. Uma boa tarde para vocês, então. Bom final de semana. Qualquer coisa, entre em contato na permanência ou via e-mail. Bom final de semana, professor. Até mais. Obrigado. Até mais. Até mais. Vocês Tchau, também. tchau. Até mais. Tchau.